O anjo da guarda fica conosco até depois da morte, ou quando a gente morre, ele está liberado para outro cliente? Nossa, mas que coisa horrível, né? Desceu o nível agora, né? Brincadeira. Cliente foi terrível. Nossa. Vai lá. Como que é? O anjo da guarda, ele permanece conosco até o fim da vida terrena. Certo. São Tomás ensina para nós que depois dessa vida, no paraíso, nós não teremos mais anjo da guarda. Porque nós vamos daqui a pouco entrar o que é o anjo e tudo mais. Porque anjo é uma função, não está ligada à natureza. Por exemplo, é um ministério. Então, por exemplo, vamos pensar assim. O Guto, o apresentador de Santo Flow, é a essência do Guto? Não. Você, enquanto está apresentando o Santo Flow, você está exercendo a sua função. É um cargo, uma graça que Deus te deu, uma profissão, vamos colocar assim. Então, a função não determina a natureza. E o Catecismo da Igreja Católica já ensina isso, e quem fala isso é Santo Agostinho. Então, o anjo em si, enquanto anjo, Santo Agostinho até usa uma palavra interessante, uma reflexão interessante, quando ele diz: se você perguntar o que é, então ele é um espírito puro, a natureza dele. Se você perguntar o que faz, então você está falando do encargo dele, enquanto anjo. Anjo significa mensageiro e enviado. Bom, nesse sentido, o anjo da guarda, ele vem, ele permanece conosco, ele caminha conosco, e no final, quando você, na sua peregrinação terrestre, passa pelo pelo purgatório, aqueles que não depois vão para o inferno, e chega no céu, São Tomás diz: então aquele anjo que nos guardou durante toda a vida, desde a concepção, ele vai se tornar um reinante conosco no céu. Mas o que é um co-reinante? Aí entra toda uma questão que nós vamos entrar mais profundamente, porque a partir do momento que você tem um anjo da guarda, que Deus concedeu a você a graça de ter um anjo da guarda, você tem um familiar, podemos dizer assim. Santa Idelgarda que diz isso. Santa Idelgarda diz que quando Deus deu ao homem a graça de ter um anjo, Deus concedeu ao anjo do céu de ter uma família na terra, e concedeu ao homem na terra de ter uma família no céu. A tal ponto que, por exemplo, o anjo da guarda, quando eu chegar no céu, meu sonho, sempre quando em todos os lugares eu vou, falar muito da minha avó. Uma das motivações que me faz permanecer no propósito, claramente é Deus, a graça e tudo mais, mas existe uma promessa de gratidão à minha avó que me criou, que quando antes de morrer ela escreveu uma carta para meus tios dizendo: eu quero que vocês cuidem do Rafael e ensinem ele, porque quando eu ressuscitar dos mortos eu quero encontrá-lo no paraíso. Então essas foram as últimas palavras que a minha avó deixou escrita para mim. Então eu não vou só encontrar minha avó, eu vou encontrar o anjo da minha avó, eu vou encontrar o anjo do meu bisavô. Então, os anjos da minha família, que são membros da minha casa. Então, ser anjo da guarda para os anjos é um privilégio que poucos têm, nós vamos explicar isso depois. Então, portanto, o anjo ele permanece com você até o final, e no céu ele vai ficar com você também. Isso é muito interessante. E o pessoal está aqui, colocando, mas isso é muito interessante porque, às vezes, a gente trata o seguinte. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho o ar-condicionado. O anjo da guarda, pode diminuir um pouquinho, Rafa? Vitor, acho que deu uma esfriada grande. A gente trata o anjo como uma presença, tudo bem, a função dele, né, ser um anjo da guarda e tudo. Mas você falou uma coisa interessante, que é membro da nossa família. Membro da nossa família. E o quanto que às vezes passa despercebido uma presença de alguém que é da família e está presente para conviver conosco e tudo. Mas as pessoas falam muito assim: o anjo da guarda desse menino trabalha demais, o anjo da guarda dele, não sei o quê. Até que ponto o anjo ele tem poder de mudar uma realidade para nos proteger? Por exemplo, um carro que está ali e fura um pneu e ele não capota porque aí a pessoa diz: foi o anjo da guarda, foi o anjo da guarda. Ele tem essa abertura, essa possibilidade de intervir realmente nos fenômenos desta terra como anjo? Os fenômenos físicos, possui. Porque ele, sendo de natureza angélica, portanto, então, espírito puro, é superior à nossa natureza.
seja não somente pelo fato que, primeiro porque ele já é um santo, é bem-aventurado. Segundo, porque o anjo da guarda ele é chamado de essência separada e, portanto, elevada. É só você lembrar do capítulo 12 dos Atos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro é preso e Herodes queria fazer uma festa, um espetáculo público para poder decapitar Pedro, já tinha matado Tiago à espada. Pedro é jogado numa prisão. É muito interessante a palavra. É jogado na prisão, e aí a palavra diz assim: Pedro foi colocado num cubículo entre duas correntes, ligado com duas correntes nas mãos e nos pés. Um soldado à direita, um soldado à esquerda. Na porta da prisão, uma sentinela. Depois fora, mais duas sentinelas, depois um portão de ferro enorme que ninguém podia sair nem entrar. O anjo entra aonde Pedro está. A palavra diz, então, uma luz iluminou o cubículo onde Pedro estava e as correntes caíram. As cadeias se soltaram. E é interessante porque o anjo diz assim para Pedro: calça a tua sandália, coloca o teu manto, cinge-te os seus rins e vem. E o anjo vai passando, as portas vão abrindo e ninguém viu. E aqui que está a questão. Os soldados não viram Pedro passar no meio deles, eles estavam grudados aqui. Sim, estava ali na porta, né? As correntes caíram das mãos de Pedro. Então você vê justamente essa realidade do poder do anjo, de poder, quando é vontade de Deus, ele tem sim poder sobre a matéria. Se eu faço a minha oração, eu preciso falar em voz alta para que o anjo da guarda possa escutar, ou o anjo da guarda não escuta o que a gente reza? Eu sou do parecer, eu sou da linha de Francisco Soares, que o anjo da guarda é uma pessoa. Tá. Não sou da sua linha, a teologia diz isso, ele é uma pessoa, ok, beleza. Ele é um ser que é diferente da sua natureza, porque é espírito puro, enquanto eu sou espírito misturado, assim chamado, né, composto de matéria. E, portanto, então, para que eu possa exercitar também o meu relacionamento, entender que eu estou falando com alguém, porque eu sou um ser sensível, eu sou do parecer que nós temos que falar com voz normal. Eu, quando converso com o meu anjo, eu não saio gritando, eu converso, olha, santo anjo, bem baixinho, tranquilo. Deus permite, às vezes, ao anjo de poder escutar a nossa oração no pensamento. Mas isso é raramente, porque só Deus sonda os pensamentos. Nem o demônio, nem os anjos sabem o que passa na sua cabeça. Então, portanto, os anjos são observadores, eles são inteligentíssimos. Então ele vai ver que você não está bem, que você está triste, que você ele tá ali o tempo inteiro com você, ele está vendo as circunstâncias. Então, muitas coisas, como nós também, muitas vezes estamos em casa, já, né? Intui. Não, nem precisa de falar de anjo. Vê sua mãe. Esse tempo atrás eu liguei para minha mãe. Minha mãe mora em Barretos, 450 quilômetros de casa. Peguei o telefone, falei, bem, essa mãe, como é que ela está? Ela falou assim, o que você tem? Eu falei, como assim, o que eu tenho? Não, essa voz sua não tá legal, não. O que tá acontecendo? Eu falei, não, mãe, não, você não esconde nada de mim, não. Aí, eu tive que contar para ela, não tava bem mesmo. Uhum. Então, se a minha mãe tá lá, ela consegue intuir, a minha mãe é imperfeita e tudo mais, claro, é minha mãe, tem um dom específico. Sim. Imagina o teu anjo da guarda, que te conhece desde o momento da tua concepção. Sabe tudo de você. Viu as primeiras expressões, o seu primeiro sorriso, o seu primeiro passo, o seu primeiro choro, escutou o seu choro quando você nasceu. E então o teu anjo te conhece muito. Então, assim, muita coisa a gente não precisa falar. Porém, é muito importante que nós possamos sim verbalizar, porque eu acredito que isso também, para a nossa realidade cognitiva, nos ajuda a lembrar que eu estou tratando com uma pessoa.